Oi, boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro de muitos vídeos que eu pretendo fazer. Não estou aqui com o intuito de prejudicar ninguém. Eu quero contar a minha história para que isso venha ajudar outras pessoas, principalmente crianças. Então, venho aqui alertar principalmente mães, se puder ajudar também adolescentes, jovens, com o problema da pedofilia. Então, eu passei por isso quando era criança. Não estou aqui para colocar nome em ninguém. Quem me conhece e está assistindo esse vídeo deve estar meio preocupado, mas eu não vou colocar nome em ninguém. Quem fez sabe o que fez e, como eu costumo dizer, é ele com Deus. A minha parte, com Deus eu já fiz, de liberar perdão. Algumas pessoas que fizeram mal para mim quando eu era criança, algumas eu não tive oportunidade de perdoar em vida, mas liberei perdão depois que morreu. Infelizmente, algumas pessoas dessas, entre elas está o meu pai, não teve uma morte muito bonitinha. Não teve uma morte muito fácil. Então, assim, isso vai ter um recado para os pedófilos. Com certeza isso vai chegar a muitas pessoas. E é para chegar mesmo. Você que pratica isso, pode ter certeza. A justiça divina pode tardar, mas ela não falha. O meu pai fazia isso e não foi muito legal não, como foram os últimos dias dele. Se Deus perdoou ele ou não, eu como evangélica, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas é ele com Deus. Ele teve um caminho bem longo nessa terra e fez muitas coisas ruins. Coisas dessas que eu me envergonho como filha. E agradeço muito a Deus por ter ficado longe dele por 38 anos. Hoje estou com 39. Mas, apesar de ter sido criada longe dele, a minha vida também não foi fácil. Eu não sei o que foi pior. Ter sido afastada dele criança e ter sido, de uma certa forma, aliviada e protegida para que isso não acontecesse comigo. Aconteceu com irmã minha. Mas também me jogaram, como diz o ditado, na boca do lobo. Tiraram de um lugar e colocaram em outro. Mas enfim, vou começar do princípio para vocês entenderem um pouco da minha história. Eu nasci em Balneário Camboriú. Sou filha de pais evangélicos, tanto da família do meu pai quanto da minha mãe. Os dois se separaram logo depois do meu nascimento. Eu sou fruto de uma gravidez que não foi desejada pela minha mãe, apesar de meu pai querer muito. Ele queria muito um menino e nasceu uma menina, né? Mas, enfim. Contas
lendas, digamos assim, conta as histórias que eu era muito queridinha do meu pai. Mas isso durou até um ano só. A minha mãe me rejeitou quando eu nasci. Dizem que ela teve depressão pós-parto. Não sei que nível que ela teve. Eu sempre costumo dizer que essa depressão durou bastante, porque eu tô com 39 anos e eu não tenho contato com ela. Eu sou a única filha que não tem contato com ela. Não consigo entender porque eu tenho um filho de 9 anos e eu tive depressão pós-parto muito forte. E eu lutei muito contra a depressão pós-parto. Muito. Eu em nenhum momento deixei de amamentar meu filho, em nenhum momento eu deixei de amar meu filho. Por mais que no começo eu não sentia nada, mas eu lutava contra aquilo. E graças a Deus eu consegui vencer e eu não consigo imaginar minha vida sem meu filho. Ele é tudo pra mim. Mas voltando lá na história dos meus pais. Meus pais se separaram porque a minha mãe, segundo as histórias, porque como eu disse, eu tinha um ano, eu não lembro. Então eu não posso falar pra vocês que eu que vi. Mas foi a minha mãe que conta essa história e contava para minhas tias, para minha avó, tudo, onde eu fui criada. Minha mãe pegou meu pai, mexendo com criança, mexendo com minha irmã, e eles se separaram. E nesse caos todo da separação, claro que como eu já tinha sido rejeitada na gravidez e quando eu nasci, quem que sobrou para ser mandada embora, digamos, para ser criada em outro lugar? A Gisele. Tudo bem. A Gisele estava, segundo nas histórias, eu estava em casa, um tio meu, tio Ingo, que já é falecido, infelizmente, um tio que eu gostava muito. Ele passou de caminhão lá em Balneário Camboriú, que eu moro aqui em Itajaí, e ele me levou na boleia do caminhão, uma criança de um ano e pouco. Como a gente costuma dizer por aqui, de mala e cuia, quer dizer, com todas as minhas bagagens, berços e tudo, berço e tudo, ficou com muita pena porque ela ia me dar. Minha mãe ia me dar pra quem quisesse, assim, tipo, os dois separaram, jogaram pra cima e pega quem quer. Até eu fiquei sabendo que era uma tia minha, por parte de pai, a irmã mais velha do meu pai, a tia Isabel, que queria ficar comigo, só que como o marido dela estava viajando, ela não conseguiu dar resposta para minha mãe, e nisso minha mãe já tinha dado eu, meu tio já tinha me levado. Também, por um lado, foi bom que eu não fui criada lá na família do meu pai, porque provavelmente se eu tivesse sido criada lá onde que mora a família do meu pai, em Joinville, meu pai teria feito a mesma coisa que fez com a minha irmã, porque depois, mais tarde, ele vivia lá. Ok, eu fui para Rio do Sul de caminhão para casa da minha tia Dilsa. Uma tia muito querida, eu amo muito essa tia. Não tenho mais contato com ela. Infelizmente aconteceram outras coisas depois que eu já era adulta, que acabou me afastando dela. Eu tive que me afastar dela por erros de outras pessoas da família dela. Eu, por prudência, eu que não fiz nada, eu acabei me afastando dela. Mas isso não vem ao caso agora. Mais tarde, em outros vídeos, quem sabe eu toco esse assunto. Mas, enfim, eu fui morar com a tia. E a tia
se apegou muito comigo, ela queria me registrar, ela queria que eu fosse como filha dela, colocava o nome do tio. Só que a minha mãe, ela não saía da casa da minha tia. Ela não queria, mas também não deixava a minha tia me criar em paz. Daí a minha tia chegou uma hora que ela cansou, né? Ela estava se apegando, ela queria colocar o nome e cuidar como filha, tratar como filha, chamar de filha, tudo. E eu, como era um bebê, óbvio que eu chorava, né? Então isso era cansativo para ela. Então ela chegou e falou: Olha, Chica, é o seguinte, ou você deixa eu criar a Gisele como minha filha, ou você dá ela para outra pessoa, porque assim eu não quero. E assim foi feito. Só que como a minha avó materna, com pena de mim, porque eu assim, nasci muito humildinha, eu nasci com icterícia, fiquei internada. Minha avó tinha muita pena, porque eu era muito pequenininha, fui a caçula de todos os netos. Minha avó ficou com pena de não saber para onde que eu ia ser mandada, quem ia me criar. A minha avó ficou com pena e acabou pegando eu para criar. Eu tava com, não sei certo a idade, mas deveria ter 1 ano e 9 meses, acredito eu. Eu fui para casa da minha avó materna. Morava eu, a minha avó, e um bebê. O meu querido tio Pedro, eu não lembro dele, mas soube muitas histórias. Tenho um carinho muito grande por ele. Ele era um senhor doente. Ele teve paralisia infantil quando era criança. Então, ele tinha uma aposentadoria. Antes de morrer, ele conseguiu deixar para minha avó, no meu nome. Ele falou Guida, que chamava minha avó de Guida. Ele falou: Vou deixar essa pensão para essa menina, para você poder cuidar dela, para você ter como sustentar ela. Acredito que a minha avó não tinha aposentadoria na época. Então, eu não lembro muito, não lembro do tio Pedro, acredito que ele deve ter falecido logo. E morava meu avô. Quando eu completei 3 anos, teve a grande enchente aqui em Santa Catarina, e Rio do Sul foi uma cidade que foi bem atingida. Eu morava num lugar muito baixo, que se chama Cantagalo, lá em Rio do Sul. E a minha casa ficou totalmente imersa. Ficou 1 metro acima da água. E a gente teve que ir para uma escola. E nessa época, o meu avô andava pela enchente, ele ficava. Porque assim, eles tinham criação em casa de porcos, essas coisas assim, de galinha, vaca. E para não perder a criação, eles costumavam colocar dentro de casa até não dar mais, tirar dentro de casa até conseguir levar para outro lugar seguro, senão a enchente levava tudo embora. Então, a minha família, que já era humilde, a minha avó, a gente perdeu muita coisa na enchente, assim. Eu fui uma criança que passei a minha vida inteira, assim, a fase de criança, né? Me mudando na enchente. Porque onde que eu morava, chovia. Quem conhece Rio do Sul sabe. E quem conhece o bairro Cantagalo sabe que é o primeiro bairro que enche quando dá chuva. Eu perdi muito brinquedo, perdia muitas coisas. Nós perdíamos móveis, essas coisas.
E o meu avô, em uma dessas de ficar andando, entrar, assim, no meio da enchente, na água. Não sei porque eu não vi, mas assim, eu lembro que ele enfiou um prego no pé. Desse prego deu tétano. Antigamente era mais precário, né? As coisas de vacina, essas coisas. Ele com certeza certo não tinha vacina. Só que aconteceu uma coisa comigo quando eu era criança. As pessoas, quando eu comecei a contar isso, é, para vocês terem uma noção, eu já era adulta. Eu tinha mais de 25 anos, eu tô com 39. Eu nunca, eu nunca falava isso pra ninguém, porque eu fui criada em igreja pentecostal, na Assembleia, tradicional mesmo. Eu fui criada num método, assim, familiar, que era daquele tipo, se a menina senta de mau jeito, a menina tá se insinuando. Não importa se você tem 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos. Se você sentar de perninha aberta, você já é uma vagabunda. Foi assim que eu fui criada. E quando deu a enchente de 83, que meu avô furou o pé com prego enferrujado, ele teve complicação. Eu não sei dizer se ele tinha diabetes, eu não sei dizer, esses detalhes eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que as pessoas perguntam assim, mas você lembra disso? Sim, eu lembro disso. Por que eu lembro disso? Não sei. Mas uma coisa eu sei dizer para vocês: quem é mãe? Aquilo que machuca a criança, pode ter certeza que ela não esquece. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho 39 anos. Isso faz 36 anos. Eu lembro do meu avô colocando a mão dentro da minha calcinha. Eu lembro do meu avô me cheirando. Eu lembro dessas coisas. É... Depois que aconteceu isso com o pé dele, ele foi amputado o pé, depois o pé debaixo do joelho, se não me engano, depois em cima do joelho, até chegar ele ficar sem perna mesmo, assim, até perto da virilha. Eu lembro de tudo isso. Eu só tinha 3 anos, porque eu nasci em 80. Para vocês terem uma ideia, porque em 84 teve outra enchente. Foi 2 grandes enchentes que teve em Rio do Sul. Eu lembro até hoje, meu avô, ele dormia no primeiro quarto quando eu entrava na casa da minha avó. Eles colocaram a cama dele ali, que era mais fácil para minha avó dar atenção para ele, dar comida, essas coisas. E as camas de madeira de antigamente, elas tinham, a gente chama assim, tinha os pés e a parte, né, na parte do pé que você coloca, tinha não um suporte assim, né? E eu lembro até hoje, eu pequenininha ali com 3 aninhos e meio, deveria ter, eu apoiadinha com a mão assim, olhando meu avô na cama. Com certeza, certo, uma criança de 3 anos ficou admirada, né? Que tava o avô sem a perna, né? Aquilo certo. E o meu avô me chamava pra ir do lado dele. Ele sem conseguir sair da cama, sem conseguir se mexer direito. E mesmo sem a perna, eu ia, na minha inocência, do lado dele. E ele colocava a mão dentro da minha calcinha. Ele me cheirava. Eu cheirava a mão dele. Aquilo pra mim era
Eu tinha medo da minha avó, porque eu sempre escutava isso, assim, se você contar pra tua avó, tu vai apanhar. Eu não sabia se eu ia apanhar dele ou se eu ia apanhar da minha avó, né? Ou se eu ia apanhar dos dois juntos. Então eu não contava, né? E uma criança de 3 anos, eu fico pensando assim, eu fui morar com 1 ano e 9 meses. Quando começou aquilo? Quando eu tinha 1 ano e pouco? Talvez eu já era até acostumada que fizesse aquilo. Eu não sei. Mas até hoje, eu lembro, porque ele teve câncer depois, ele estava no hospital, e ele tinha uma verruga atrás da orelha que incomodava ele. E ele perguntou para o enfermeiro o que era que estava coçando. E o enfermeiro falou que não era nada. E o próprio enfermeiro pegou e arrancou com a unha. E daquela verruga ali é, deu um câncer. E na verdade ele morreu do câncer. Então assim, logo ele morreu. E vocês devem pensar assim, como é que ela lembra disso tudo? Tão pequenininha. Eu não consigo. Tem gente que fala assim pra mim, gente, eu não consigo lembrar nem quando eu tinha 10 anos. Lembro. Eu lembro até hoje, quando ele morreu. Eu lembro do alívio que eu senti. Eu lembro do velório dele. Eu lembro que foi na sala. Eu lembro que eu andava em volta do caixão dele e que eu sentia alívio. Que aquilo não ia mais acontecer comigo. Eu sentia que eu estava livre. Eu só tinha 4 anos. E eu sentia alívio. Então, eu deixo um recado para mães, pais, principalmente mães, tá? Porque a gente que cuida mais, a gente que dá banho, mas pais também, tem muitos pais bons. Eu confio plenamente no homem que criou meu filho, que é meu marido. Eu confio plenamente no pai do meu filho, no William. São 2 homens de caráter que eu tenho certeza que matariam pelo filho, pelo meu filho Rodrigo. Eu confio plenamente. Desde que o Rodrigo nasceu, eu não tenho o que falar do pai dele, assim. O William sempre deu banho nele, tomava banho com o pai. Ele protege muito o filho. E o meu marido também. Meu marido, quando eu conheci ele, ele tinha as meninas ainda adolescente. Ele tem 3 filhas. Hoje já são mulheres. E eu nunca vi um homem com tanto respeito pelas filhas. Tanto respeito. Então, eu vejo isso como é um desvio enorme de caráter mesmo. É uma coisa maligna pra mim. É uma coisa assim que não tem como ter outra explicação como não ser uma coisa do diabo pra mim. Porque uma pessoa que mexe com criança, vocês não têm noção do que foi a minha vida. Hoje eu vou parar o vídeo na história do meu vô. Mas eu tenho outras histórias para contar. Não parou no meu vô. O meu alívio não foi quando meu vô morreu. Eu fiz muita pergunta às vezes para Deus, sabe?
eu ficava revoltada. E eu me perguntava, meu Deus, por quê? Eu era uma criança crente, uma criança que ia na igreja. Por que que aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Eu tive essa resposta depois de adulta. Eles tiveram livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio pro homem. Eu não tive o meu. Mas eu tive que passar por isso. Para hoje eu poder ajudar outras pessoas. Certo? Espero vocês no próximo vídeo. Tenho muita coisa para contar ainda. Tchau, tchau.